Paz do Senhor, igreja. Mais uma vez estamos aqui para fazer o nosso momento missionário, terceiro domingo do mês, e hoje nós vamos conhecer um pouco da história do Michel, da Radassa e da Vera. Estamos aqui hoje com o pai dele, a mãe dele, a dona Sueli e o seu Manel. E assim, espero que vocês fiquem impactados com o que vocês vão descobrir da vida do Michel e que Deus fez na vida deles possa fazer também na sua vida. That you would be mindful of us. What do you see that's worth looking our way? We are free in ways that we never should be. Sweet relief from the grip of these chains. Falando de Michel, é uma coisa muito importante para mim, que foi um presente de Deus. Quando eu conheci meu esposo, e foi o presente que Deus me deu, o Michel, e que a gente foi, quando ele nasceu, um mês depois a gente teve que ir para Minas, porque ele não conseguia emprego aqui. E lá em Minas o Michel ficou doente, com 1 mês de idade. E ele ficou muito ruim, ruimzinho mesmo, e eu tive que levar ele para o hospital, e o Hospital de Freiras, o Hospital São Paulo, em Minas. Cheguei lá com ele morto, nos meus braços. E eu cheguei chorando e pedindo socorro, e a freira veio e apanhou ele nos meus braços, e eu falei, salva meu filho. E ela entrou com ele, eu fiquei do lado de fora, e minutos depois ela voltou e me disse, seu filho está vivo, Deus curou seu filho. E a gente ficou com ele internado lá 5 dias no hospital. E depois disso, o Manel ainda tentou tirar a carteira lá, a gente ficou mais alguns meses lá em Minas, e aí a gente veio e voltou para Teresópolis. E a gente ficou aqui com ele, e depois ele teve coqueluche, teve ruim de novo, muito ruim. E graças a Deus, Deus salvou meu filho. E eu nem imaginava que Deus já tinha um propósito na vida dele. E aí a gente foi trabalhando, e ele crescendo, estudando. E ele sempre dizia para mim, mãe, eu vou ser um policial. E eu falava com ele assim, não filho, policial não, bombeiro. Porque policial arrisca a vida e bombeiro salva vidas. E ele não, vou ser policial. Aí, né, chegou a época dele servir o tiro, e ele foi servir a Petrópolis. E foi muita luta mesmo, porque ele nunca tinha se separado da gente, né? E o quartel Petrópolis é uma coisa assim, muito forte, é muito puxado, e ele chorava, ele me ligava chorando, eu chorava daqui, ele chorava de lá, porque o serviço era muito pesado. E quando foi uma época assim, ele resolveu, falou, mãe, eu não vou ser mais soldado dos homens, eu vou ser soldado de Jesus, E eu falei com ele assim, meu filho, você lutou tanto para ser um soldado, para você ser um policial, agora você vai desistir? E ele falou, não mãe, eu já aprendi o que eu tinha que aprender, e deu baixa e veio embora para Teresópolis, e aqui ele seguiu a carreira de Jesus, que é onde ele está hoje. E o senhor, seu Manel, o que o senhor tem a dizer um pouco da história do Michel para a gente? Complementando alguma coisa que ela já falou, primeiro eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Falar do filho é até uma responsabilidade muito grande pelo que eu vivi antes. E que Michel, se fosse espelhar na minha vida que eu fui, e com certeza não seria nem militar, porque também era o meu sonho. Quando eu não consegui, na época que eu me alistei, não passei nos exames, no período que Michel passou a ser, com pouco tempo que ele passou a ser o cabo, depois o sargento, que nem ela falou, eu falei, pô, realizou meu sonho, porque
era um sonho que eu não tive e meu filho conseguiu realizar. Mas só que tem um problema aí, uma coisa aí que me marcou muito, marca até hoje. Mais uma vez eu agradeço a Deus por isso, porque a gente não entende, então não entendi o propósito, o nosso propósito era um, de Deus era outro. Complementando o que ela falou. Então daí quando ele começou, Deus usando ele, na primeira igreja lá da Barra, depois a gente ia na igreja da pastora Yamara aqui, mas não era uma pessoa convertida, que a gente também não conhecia a palavra. Então Michel falou, vou para a igreja do Metodista. E através de Deus usou a vida dele, a gente veio para aqui, para a igreja Metodista, e é onde que eu tenho testemunho sobre a vida dele, é muito gratificante para mim, para minha família, através do que a gente começou. Agradeço a vida do pastor Nilson, enfim, a liderança da igreja, todos os ministérios, que inclusive Deus tem abençoado a gente, que fomos chamados para o ministério de evangelismo, estamos orando. E através da vida de Michel que isso devia acontecer. Então é uma coisa assim que a gente não entendia antes. O propósito de Deus na vida de uma pessoa, que nem de Michel, é o que eu tenho a falar aí, porque ele está lá na Índia e Deus tem feito maravilha na vida dele, entendeu? E como ela já falou, quando o Michel era pequeno, a gente nunca imaginava, mas o propósito de Deus, ele já tinha o chamado de Deus quando ele tinha 5 anos, que a gente morava de caseiro. Minha sogra até hoje fala isso, que a gente não sabia que já era o propósito de Deus com 5 anos, porque a gente não conhecia a palavra. Então a minha sogra ligou para minha esposa e falou, ô Michel, eu estou passando mal, eu estou doente. Aí ele falou, mãe, eu vou lá orar para minha avó. Foi para onde? Que ele pegou a bicicleta, foi, e já era o propósito de Deus na vida dele, porque ele falou, a minha sogra fala comigo até hoje, o Michel chegou lá, botou a mão, senta aqui, vó, senta aqui. E ela sentou e ele botou a mão na cabeça dela e começou, Jesus, cura minha avó, Jesus, cura minha avó, Jesus, cura minha avó. Então, é por isso que eu digo, porque a gente passava assim, isso foi por um acaso, e hoje a gente confirma com certeza o que Deus fez na vida de Michel, na minha vida, na vida dela, na minha vida, na vida da minha filha. Tudo isso, Deus começou naquela pessoa que a gente nem passava pela cabeça, que hoje está, né? Que é o Michel. Então eu agradeço muito, eu posso dizer, sem medo de errar hoje, que como ele fez na vida de Michel, tem o Roberto, tem o Kim, enfim. E com certeza, através desse trabalho que eles têm feito aqui no Dínamos, eu creio, em nome de Jesus, que tem mais missionários. Deus usou a vida de Michel e tinha esse propósito na vida dele para que mostrasse para nós, pais, que Deus faz. Agora você vai ter a oportunidade de contribuir com os nossos missionários. Teremos o nosso momento de oferta e o nosso momento de oração. Não deixe de participar de nenhum desses momentos. Contribua segundo aquilo que Deus colocou no teu coração. Que Deus nos abençoe.